Bom dia, gente linda. Vamos lá então, continuando aí a nossa conversa lá sobre ligações químicas. A aula de hoje tem como foco a ligação covalente, que é aquela ligação que rola entre elementos não metálicos, ok? Então nessa ligação ninguém perde, ninguém ganha elétrons. Os átomos compartilham um par de elétrons, ou dois ou mais pares, para estabilizarem suas ligações a partir da regra do octeto, ok? Então, os elétrons compartilhados na ligação são disponibilizados por os dois átomos, né, que estão envolvidos ali naquela ligação química. Cada um deles disponibiliza aquela quantidade que vai conduzi-lo ao octeto. Então, mais ou menos nessa dinâmica que a gente tem aqui, ok? São dois átomos compartilhando os pares de elétrons, eles se atraem, formam uma ligação. A interação de uma ligação covalente, né, a força de interação dela é menor do que a de uma ligação iônica, por conta da partilha e não da perda ou ganho de elétrons por os átomos participantes daquela ligação. Beleza, então ligação covalente. Bem, valência. Valência é aquela carga que a gente observa na representação de um íon, ok? Então, a valência ela pode ser positiva ou negativa, beleza? Então, a valência é determinada pelo número de elétrons que serão perdidos, ganhos ou compartilhados por um átomo, ok? Toda a ideia da valência está conectada ao potencial de ionização, ou seja, retirar elétrons de um átomo requer quantidade de energia. E aí, quanto maior for a energia necessária para isso, maior é o potencial de ionização. Tá? Diretamente conectadas com outras duas propriedades da tabela periódica, a gente tem a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. Então, potencial de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade são três propriedades periódicas muito importantes para você entender uma ligação química, ok? A definição de cada uma delas a gente discutiu em sala em aulas anteriores. E aí a gente tem a variação da energia de ionização e da afinidade eletrônica na tabela periódica, ok? Então, quanto mais à direita e mais acima, maior a afinidade eletrônica, ou seja, maior a tendência do cara em atrair elétrons para ele, e também a maior energia de ionização, ou seja, quanto mais à esquerda estiver um átomo, mais fácil tirar elétrons dele, e mais à direita, maior será essa dificuldade, porque o valor da energia é muito maior. A eletronegatividade, que é a tendência que os átomos têm de atrair elétrons de outros átomos. Você percebe que aqui os gases nobres estão destacados numa cor diferente, justamente porque eles não fazem ligação química, né? Teoricamente. Hoje a gente já tem moléculas em que eles participam aí sim de ligações. E o átomo de maior eletronegatividade é o flúor. Nessa situação a gente tem os dois hidrogênios, cada um com o seu elétron. Eles compartilham esses dois elétrons para formar aí a ligação covalente. Então ninguém perde, ninguém ganha. E a ligação é fraquinha, porque não tem diferença de eletronegatividade entre os dois, por serem átomos do mesmo elemento. Aqui a gente tem outros exemplos de ligação covalente e as suas representações. Ok? Fórmula molecular, que é aquela habitual na grande maioria dos exercícios de química geral. A fórmula eletrônica, onde você representa os elétrons compartilhados através de nuvenzinhas. Tá? Então, o hidrogênio seguindo o dubleto, né, que ele se estabiliza com 2. Os oxigênios fazendo duas, porque se estabilizam com 8 e cada um deles tem 6 elétrons de valência. Ok? Os dois nitrogênios, cada um tem 5, então são 3 nuvens para completar o octeto. O oxigênio que tem 6, compartilha duas para ficar estável com 8. E aqui a gente tem a fórmula estrutural. Ok? Cada traço substitui uma das nuvens representadas na fórmula eletrônica. Ok? Lembrando que a fórmula eletrônica também é chamada de estrutura de Lewis. Né? Só por curiosidade aí. Ok?
Forma estrutural muito útil para o estudo da química orgânica. E aí a gente tem as ligações. Um par, dois pares, três pares. Cada uma delas caracteriza um tipo de ligação. Um par a gente chama de ligação simples. Dois pares, ligação dupla. Três pares, ligação tripla. Então aqui ligação dupla do oxigênio com os hidrogênios. Nessa molécula aqui orgânica a gente tem uma ligação dupla carbono-carbono. E as ligações simples carbono-hidrogênio. Duas duplas, carbono-oxigênio, e uma tripla, carbono-carbono. Aqui mais alguns exemplos de ligações, através de fórmulas eletrônicas e também por fórmulas estruturais. Ok? Então não se esqueça, a ligação covalente ocorre entre elementos exclusivamente não metálicos. Não existe composto, substância covalente que apresente aí elementos metálicos. Então, as fórmulas moleculares. Aqui alguns compostos orgânicos, ok? A ligação covalente, como eu disse, ela é muito importante para o estudo da química orgânica. Você percebe que a gente tem ligações simples, ligações duplas. Joia? E aí, sobre a regra do octeto, você tem que tomar alguns cuidados, né? Porque existem moléculas que elas excedem a regra do octeto. Então, são aquelas moléculas que a gente tem que tomar um certo cuidado quando vai representar a forma estrutural e a fórmula molecular. Ok? Que são moléculas tipo essas aqui, que são de ácidos oxigenados, a molécula do H2SO4. Aí você tem um enxofre com os 6 elétrons dele. Ele vai se ligar com 2 oxigênios para completar o octeto. Ok? Completado o octeto. Cada oxigênio precisa de um hidrogênio para completar o seu octeto agora. Então, nesse caso, os 5 átomos estão estáveis, seguindo a regra do octeto. Porém, a molécula é um H2SO4, ou seja, a gente precisa ligar mais 2 oxigênios aí ainda. Então, como o enxofre já completou o seu octeto e ele é menos eletronegativo do que o oxigênio empresta um par de elétrons do enxofre para encontrar o seu octeto. Então, em situações em que o átomo central da molécula continua fazendo ligações químicas, mesmo que ele tenha feito o octeto, a gente tem aquela situação que a gente denomina como sendo a ligação covalente dativa. Então, na representação estrutural, você teria essas duas setinhas indicando que você realizou a covalente dativa. Polaridade das ligações é um tema para uma próxima aula. Obrigado, se cuida, façam aí as TMs e TCs dessa aula 6. Ok, abraço.